Fala pessoal, bem-vindos ao Destravando a Matemática. Eu sou o professor Rafael Fernandes. A gente vai dar uma super aula hoje de função exponencial, mas antes de mais nada, olha só, senta o dedo no like aqui que você não vai se arrepender. Vem comigo. Pessoal, olha só, uma aula introdutória, primeira aula de função exponencial. Pessoal, do Enem toda hora cai função exponencial, você não pode dar esse mole, tá? Então, uma aula 1, para apresentar a você a função exponencial, vou dar um exemplo, vou te mostrar como é que fica em forma de tabela e vou te mostrar como é que fica no gráfico. Então, você não pode perder não, fica até o final. Bom, olha só, primeira coisa, eu vou falar rapidinho aqui dessas propriedades, por quê? Porque para você trabalhar com função exponencial, pelo menos as principais propriedades de potência, você tem que estar na cabeça, tem que estar no sangue, tá? Então eu coloquei aqui as três primeiras que envolvem multiplicação, divisão, potência de potência. Ainda posso colocar mais uma aqui, ó. Se você botar assim, ó, a elevado a menos n, ou seja, se você colocar um sinal de menos no expoente, isso aqui pode ser escrito como sendo 1 sobre a elevado a n. Ou seja, se você trocar o sinal aqui, você inverte sua fração. Então, essas quatro propriedades aqui, elas aparecem o tempo inteiro. Então é importantíssimo que você tenha elas na cabeça. Se você não tem, dá uma olhada na minha aula lá de propriedades de potência, equação exponencial, que vale a pena. Também você não vai se arrepender não. Então olha só. Primeira coisa, qual a definição de função exponencial? Função exponencial são as funções dessa forma aqui, f de x igual a 1a elevado a x, com um detalhe, pessoal, esse a aqui, que é a base aqui, ele não pode ser 0, não pode ser 1 e não pode ser negativo. Tá? Então, esse A aqui, ele tem que ser diferente de 0, diferente de 1, e não pode ser negativo. Isso aí também, toda hora, aparece e tal, então você não pode dar esse mole. O que eu estou fazendo aqui? Ó, só pegar alguns exemplos. Você pegar, por exemplo, f de x é igual a 2 elevado a x, tá? Ó, repara que a sua incógnita, o x está no expoente, por isso que é a função exponencial. Se você pegar, por exemplo, ó, trocar o 2 aqui, 0,5 elevado a x, também pode botar, tá? Lembrando, só não pode ser 0, não pode ser 1, nem negativo. Feito isso, não pode, excluiu essa, qualquer número que você colocar ali, você pode colocar ali que é a função exponencial, contanto que a sua incógnita esteja no expoente. Tranquilo? Essa é a definição. Então vamos para o exemplo. Qual é o exemplo que eu coloquei aqui, ó, para você preencher essa tabelinha junto comigo? X e f de x igual a 2 elevado a x. Então a base aqui é o 2. 2 elevado a x. Vamos ver como é que fica. Primeira coisa, botei o zero de propósito. Por que eu coloquei de propósito? Para lembrar uma coisa que também tem que estar na veia, pessoal. Se você chegar no lugar do x e colocar o zero, veja que vai ficar assim, ó. Chega no lugar do x, coloca o zero. Todo número elevado a zero é igual a 1. Não pode esquecer. Tranquilo? Isso não pode esquecer. Então, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, se você fizer o x igual a zero, o f fica sendo 1. Tranquilo? Outro valor que eu coloquei aqui, o 1, de propósito também, ó. Se você for calcular o f de 1, quanto que é 2 elevado a 1? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, o f é igual a 2, ó. Vem junto comigo, fica até o final. Você não vai perder aqui o restante da tabela, né? Tranquilo? Então, ó, f de 2. Quem é o f de 2? De novo, pessoal, ó. Quem eu estou fazendo igual a 2, não é o x? Então é só chegar no lugar do x e colocar o 2. Vai ficar 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2. Quanto é 2 vezes 2? Isso mesmo, 4. Então, f de 2 é 4. Coloquei de propósito um número negativo. De propósito. Por quê? Para você lembrar dessa propriedade que eu escrevi aqui. Porque, às vezes, o aluno fala assim, se você colocar um número negativo, o resultado vai ficar negativo. Nesse caso aqui não acontece isso. Então, quem seria aqui, quem é, na verdade, o f de menos 2? Se você chegar no lugar do x e colocar o menos 2, você tem que lembrar dessa propriedade aqui. Porque, na verdade, o que acontece aqui? Você troca de posição, lembra aqui embaixo, quando a gente não coloca nada, é 1, você troca de posição e você tira o sinal de menos. Então, o que era menos 2 passa a ser 2. Certo? Quanto que é 2 vezes 2? Esse número aqui não é 4? Então, aqui dá 1/4. Então, quem é o f de menos 2? É 1/4. Repara que ele não é negativo. Ele só é um número menor do que 1. E isso vai acontecendo. Se você, ó, faz como exercício, escreve para mim no comentário aqui se você conseguiu fazer ou não. Faz com menos 3, por exemplo. Faz com menos 4, vê quanto é que dá, escreve aqui embaixo para mim. E
O último, também de propósito, o que eu estou fazendo no último aqui? Ao invés de eu dar o x e pedir o f, como eu fiz nas outras, eu estou fazendo o caminho inverso. Eu estou dando o f e pedindo o x. Então, o que vai acontecer aqui? No lugar do f, eu vou colocar quem? O 8. Vai ficar assim, ó. 8 igual a 2 elevado a x. Equação exponencial, pessoal. Lembra da minha aula lá? Não lembrou? É porque você não viu. Então, dá uma olhada lá na minha aula de equação exponencial que você vai ver. Como é que você faz para resolver isso aqui? Para você conseguir resolver essa equação exponencial, você tem que deixar os dois lados com a mesma base. E no caso do 8, dá para fazer. Por quê? Porque o 8 é 2 vezes 2 vezes 2. É a fatoração do 8. Ó. O 8, ele é 2 vezes 2 vezes 2. Que na forma de potência, quantas vezes o 2 aparece aqui? Não aparece 3 vezes? Então isso aqui é 2 elevado a 3. Então no lugar do 8, o que você vai fazer aqui? Você vai colocar 2 elevado a 3. Ó, fechou, acabou. Mesma base, o expoente tem que ser igual. Ó. X é igual a quanto aqui? 3. Se você fizer x igual a 3, você vai ver que a imagem dele dá 8. Tranquilo? Preencheu essa tabela comigo? Se você vier até aqui, tem que ficar até o final, porque vem a parte mais importante. Vem a cereja do bolo. Qual é? É o gráfico. Como que esses pontos aqui, eles ficam no gráfico? Pessoal, questão do Enem, toda hora tem gráfico. Então, pô, você não pode dar esse mole. Ó, 0, 1. X igual a 0, y igual a 1. Ó, justamente esse pontinho aqui. Repara que a reta laranja está em cima do 0 da laranja e em cima do 1 da azul. Lembrando, pessoal, que essa figura aqui ela é composta de duas setas, né? Uma na horizontal e outra na vertical. O primeiro valor aqui é sempre na horizontal e o segundo valor aqui é sempre na reta vertical, na reta azul. É assim que você vai montando seus pontos. Com os outros fica até mais fácil de ver. Ó. 1 da horizontal, 2 da vertical. Ó. 1 da horizontal, 2 da vertical. Onde é que está o ponto? Bem aqui. Tranquilo? Ó, 2 da horizontal, 4 da vertical. 2 da horizontal da laranja, 4 da vertical da azul. Ó. O ponto está bem aqui, em cima do 2 e ao lado do 4. Outro ponto, menos 2, 1 quarto. Ó. Menos 2 da horizontal. O 1 quarto, isso aqui é 0,25. Né? Ó, 1, 0,5, a metade de novo, 0,25. Então, ó, bem pertinho aqui. 2, 0,25. Tranquilo? Vamos lá para o último. 3 da horizontal, 8 da vertical. 3 da horizontal, 8 da vertical. Ó, o ponto ali. O que você tem que perceber aqui, pessoal? Olha só. Como é que vai ficar essa curva aqui? Ó? Eu representei alguns pontos, mas você já dá para ver como que ela fica. Ela vai ficando assim. Com essa cara. Toda função exponencial, ela tem essa cara aqui. Essa curvinha dessa maneira. É importante que você perceba o seguinte, ó, essa curva, ela nunca vai tocar o eixo horizontal, ela vai ficando cada vez mais pertinha, mas ela nunca toca, isso é importante. Outra coisa importante é você perceber que ela aumenta muito rápido, é muito comum hoje você estar na imprensa, ainda mais com a Covid, ó, crescimento exponencial, porque o crescimento da população é exponencial, porque todo o crescimento de populacional, seja de bactérias, pessoal de biologia, então, ó, toda hora, é exponencial. Ela dá um salto, ela vai ficando cada vez mais íngreme, ela cresce muito rápido, tá? Então essa função é muito importante, ela é cobrada toda hora. Então, ó, tá aqui para vocês. Definição, tabela e gráfico. Tudo nessa primeira aula para você não perder. Então você vai clicar aqui no like, vai se inscrever no canal e vai escrever nos comentários para mim aqui se teve alguma dúvida, se quer que eu fale mais alguma coisa. Tranquilo? Valeu!